tempos para cá tem se falado muito num conceito da psicologia que pode identificar tanto o comportamento e personalidade de um indivíduo, mas também um transtorno. É o chamado narcisismo. Um documentário que acabou de ser disponibilizado no Netflix mostra uma série de golpes sendo aplicados por meio de aplicativos de relacionamento e os autores desses golpes com essa condição. Esse termo também acabou sendo trazido à tona no mundo do entretenimento após a análise de um comportamento de uma cantora famosa e participante de um reality show na TV aberta. Bom, narcisismo é o tema hoje aqui do programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo para explicar para a gente, esclarecer como funciona este conceito na prática, a psicóloga Cristiane Paiva. Cristiane, gostaria de agradecê-la por ter aceito o convite para falar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Cristiane, vamos lá, então. Para quem nunca ouviu ou para quem não tem ideia do que seja esse termo, quais são os principais traços de uma pessoa com narcisismo? Bom, a primeira coisa, um padrão distorcido de grandiosidade, né? Aquela pessoa que acha que merece muito, que Deus dedicou um tempo maior, né, para a criação dele. A segunda coisa, a necessidade de atenção, é uma coisa que eles precisam muito. E o terceiro passo, eu acho que acredito ser a falta de empatia. É meio que o padrão deles. Esses três traços, eles estão diretamente ligados ao narcisismo. Uhum. Como é que a gente faz a distinção entre uma pessoa que tenha traços narcisistas de uma pessoa que tenha o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista? Vamos lá. Todo mundo tem traço de alguma coisa. Então, se a gente parar para pensar que o narcisista, ele acaba se sentindo uma pessoa superior, que ele acredita que as pessoas têm inveja dele, ou é invejado, né? E eles invejam também em determinados momentos. Se você parar para pensar, quem nunca sentiu algo do tipo? Quem nunca achou que o outro estava com inveja de si? Quem nunca invejou o outro? Quem nunca acreditou por um momento que merecia mais do que tinha? Todos nós acabamos em determinado momento da nossa vida passando por isso ou seguindo, né? A grande diferença para uma pessoa que tem traços, para uma pessoa que realmente é um narcisista, é que ele segue aquilo como um padrão de vida, né? Então, assim, são essas coisas que o movem no dia a dia. E uma pessoa que tem traços, não. É uma coisa que acaba se dissipando ao longo da vida, do dia, das vivências, entendeu? Então, assim, não é o que eles seguem. Uhum. Cristiane, como é que eu identifico uma pessoa com narcisismo? Existem algumas frases ou comportamentos padrão, seja no ambiente de trabalho, seja nas relações familiares, amorosas, né, que me permitem olhar, mesmo com pouca convivência, e já falar, puxa, essa pessoa tem traços deste perfil. Sim, frases meio que típicas. Naquela primeira fase, ali onde o narcisista está tentando a conquista, né? A sedução, que ele quer realmente trazer para ele, são frases do tipo, eu te amo, eu nunca senti nada parecido por ninguém, você é maravilhosa, né? Nossa, eu encontrei minha alma gêmea, porque assim, ele quer mostrar, entendeu, que ele é tudo que você precisa, né? Na primeira fase. Quando a gente passa para aquela segunda fase, onde que essa fase da sedução, da conquista já passou, que a pessoa ali ao lado já está muito próxima dele, aí já vem a questão da invalidação, né? Então, por exemplo, você vai lá e questiona ele sobre alguma coisa que ele não gosta, ele fica assim, mas por que você está nervosa? Sendo que você não está, você só está simplesmente conversando com ele. Por que ele faz esse tipo de coisa? Porque ele quer deixar você confuso e se tornar vítima, entendeu? Outras coisas do tipo, né? Para de fazer drama. Por quê? Porque ele sempre quer mostrar que ele está no controle e que você não. Sempre com a invalidação dos sentimentos, entendeu? Então, assim, ele sempre tenta se colocar de uma forma onde que ele tem a razão, ele é a vítima e você sempre vai sair como culpado, independente da situação. Então, assim, é como se você tentasse barganhar com um mentiroso que nasceu dentro disso e que vive dentro disso, né? Uhum. Agora, como que muitas pessoas acabam confundindo os conceitos, né? Como é que se diferencia uma pessoa narcisista ou com personalidade narcisista de uma com psicopatia? Vamos lá. O narcisista, o que acontece?
Ele acredita ter um poder superior, ele acredita que ele merece mais, então, assim, ele acha que todo mundo à sua volta tem que, literalmente, fazer o que ele quer. É o mínimo que a gente pode fazer para conviver com eles. Né? Mas o que acontece? Ao longo do caminho, ele acaba, né, magoando pessoas, ferindo corações e fazendo coisas que realmente não são aceitáveis. Mas, assim, apesar de ter essa questão, esse dano, entendeu? Em relação à emoção, não é uma coisa que ele faz por prazer, entendeu? Ele só está seguindo o que ele acredita, o que ele vive, né? O que é o padrão para ele. Um psicopata, não. O que acontece? O narcisista, ele tem aquela questão da sedução, entendeu? Para ter a sua atenção. O psicopata, ele tem a sedução para te ter nas mãos dele e fazer o que ele quiser. Então, assim, ele tem prazer. Então, assim, ele vai lá, te seduz, te conquista, e quando ele realmente consegue aquilo, ele vai lá e tira tudo que ele pode, o que ele quer de você. E aí, depois ele sai e fala assim, nossa, tá vendo? Olha o que eu fiz com aquele idiota, né? Ele tem prazer, entendeu? Em ver que ele foi lá, que ele seduziu e que ele conseguiu tirar o que ele queria daquela pessoa. Então, apesar do desfecho ser muito similar, é completamente diferente, né? Um transtorno do outro. Uhum. O narcisista, né? A gente pode até conversar sobre isso a respeito do psicopata, mas no caso em especial do narcisista, ele nasce com essa condição ela é moldada a partir das suas experiências, vivências, ela pode ser potencializada a partir do formato da criação que ela teve na infância. Como é que a gente pode entender, né? Como é que este indivíduo, com esta personalidade, foi moldado ao longo do tempo? Vamos lá, quais os estudos que a gente tem muitas coisas relevantes a respeito disso, mas o que a gente tem de mais próximo hoje, né? Que se fala aqui, a primeira coisa que você precisa entender, que um transtorno de personalidade, ele tem a ver exatamente com a personalidade, entendeu? É muito além da patologia. Né? A patologia é uma coisa discrepante. O que acontece? O transtorno de personalidade, ele está ali naquele primeiro momento. A patologia é quando se estivesse uma cisão, uma quebra, né? Algo do tipo. Então, são duas coisas diferentes. Então, o que acontece? O que a gente acredita? Que a nossa personalidade, ela é criada em dois aspectos. O temperamento e o caráter. Sendo que o temperamento é a parte genética, né? O que a gente vem trazendo de genética quando a gente nasce. E o caráter tem a ver com a nossa vivência, com o ambiente que a gente está inserido, entre outras coisas. Ou seja, é uma pessoa que nasceu com uma predisposição para aquilo, mas o ambiente que ele foi inserido acabou reforçando, despertando, trazendo certas coisas à tona. Então, normalmente, são pessoas que vieram de ambientes, né, muito tóxicos, sabe? Pais agressivos, falta de amor, dificuldades extremas, entendeu? Então, assim, a pessoa já tinha aquele pezinho ali numa tendência por uma questão genética, mas o ambiente acabou reforçando aquilo. Claro, tem várias outras coisas que vão envolvendo ali, né? Mas essa é a base que nós temos até hoje. Uhum. Eu, de uma forma um pouco leiga, mas me preparando aqui para o nosso bate-papo, para a nossa entrevista, estava lendo algumas coisas, né, na internet mesmo, enfim, artigos em sites de psicologia, Cristiane, e alguns deles apontam também essa questão das crianças que acabam não recebendo os nãos que deveriam na infância, crianças que são muito mimadas, nessas últimas gerações, por exemplo, os pais se sentem muito culpados, as mães em especial, por trabalharem fora, então acabam criando os filhos sem muitos limites. Este também é um fator, a gente pode dizer assim, que agrava uma situação dessa. Então, se a criança, se aquele indivíduo tem uma predisposição para desenvolver um transtorno como esse, uma criação em que ela é muito mimada, especialmente pela mãe, porque eu vejo que essa relação com a mãe é algo muito especial, né? Algo muito diferente para a pessoa que tem esse transtorno. Isso pode potencializar, né, o desenvolvimento e a manifestação dessa condição? Sim, pode. Porque você lembra que eu falei para você nas perguntas anteriores, que eles se sentem pessoas, entendeu? Que são diferenciadas. Então, vamos imaginar assim, colocar em números, vai. Se Deus gastou 1 hora para nos fazer, ele, entendeu? Pelo menos por umas 10 horas.
né? Então, ele já acredita ser superior, merecer mais. Então, quando ele já tem essa predisposição com esse tipo de tratamento, sim, isso pode acabar se evidenciando cada vez mais. É um conjunto de coisas, né? A gente não tem uma regra, infelizmente, porque se a gente tivesse um padrão, muitas coisas poderiam ser evitadas, mas infelizmente não é assim que acontece com seres humanos, né? A gente tem várias possibilidades, várias hipóteses, mas às vezes tem pessoas que nascem com aquela predisposição, que estão em ambientes onde está reforçando aquilo que poderiam desenvolver de certa forma e acabam não desenvolvendo. Então, assim, quando a gente fala de ser humano, é muito engraçado, porque eu costumo brincar que na matemática, 2 e 2 sempre é 4, sempre são 4. Na psicologia, 2 e 2 dificilmente são 4. E se a gente vê que é 4, a gente acha estranho, né? Porque são pessoas. Uhum. Existe cura para esse transtorno? E caso não haja, quais são os tratamentos recomendados? É necessário buscar ajuda psiquiátrica? As sessões de psicoterapia são suficientes? Ambas podem trabalhar de forma integrada? Então, cura não existe, pelo aquilo que eu expliquei para você a respeito da personalidade. A cura realmente, até hoje, não se tem algo que pode se curar. Mas sim, isso é uma coisa que pode ser trabalhada em terapia, né? Através de vínculos. Então, assim, você começa a ensinar, né, ele literalmente coisas que, teoricamente, era já ter aprendido. Né? Porque o que acontece? Normalmente, a respeito do psiquiatra, por exemplo, normalmente o narcisista, ele acaba indo para o psiquiatra porque ele acaba desenvolvendo outras coisas, então ele precisa ser medicado. O que acontece? Ele tem um baixo limiar para frustração. Então, se isso começa a ser recorrente na vida dele, muitas vezes eles acabam se deprimindo, né? Ou trazendo uma ansiedade muito aguçada. Então, nesses casos, o que acontece? Eles vão para o psiquiatra, porque precisa de uma medicação, porque já está num nível muito maior. Mas essa questão desse aprendizado é comportamental. Então, isso é feito nas sessões de terapia. Você entendeu? E assim, existem mudanças. Eu acredito nas mudanças. E se eu não acreditasse nas mudanças, eu não poderia ser psicóloga, né? Porque nós somos adaptativos. Então, assim, eu realmente acredito que as mudanças, elas estão ali, né? Mas o que acontece? Raramente, um narcisista, ele procura ajuda, né, voltados para a saúde mental, porque eles acham que eles são tão melhores, né? Quem é o psicólogo na fila do pão, né? Por que ele vai? Então, ela não tem essa necessidade. Então, normalmente, quando eles chegam, né, ao consultório, eles chegam por outras questões, como a depressão, a ansiedade, né? Outros transtornos que acabaram sendo gerados ali no meio do caminho. Uhum. E quando pais e familiares, amigos próximos, pessoas do ambiente de trabalho, começam a perceber características, né, em algum dos colegas ou em algum familiar, né, algum membro da família, e falam, puxa vida, né, essa pessoa parece que tem um jeito esquisito. Normalmente as pessoas têm dificuldade de nomear, né, de dar, obviamente, um diagnóstico. Mas como é que convencem alguém que aparentemente tenha traços narcisistas a buscar ajuda? Até porque muitas vezes as relações sociais desse indivíduo, elas acabam sendo bastante afetadas, né, Cristiane? Sim, são muito afetados. Primeiro porque não existe relação, né? Essa troca de afeto é algo muito primitivo para eles. Então, assim, não se tem essa troca. O que acontece? Os familiares, amigos, companheiros de trabalho, eles não têm como ter esse poder de convencimento com o narcisista. Mas o que acontece? Dependendo da forma que é apresentado os fatos, ele mesmo começa a acreditar que de repente seja interessante, não porque ele tenha algo, entendeu, negativo, ou que seja falho, que ele precisa de uma ajuda, mas de repente seria interessante, né? É mais ou menos nesse estilo que acaba seguindo. Sim. E os prejuízos nas relações com o narcisista, especialmente os relacionamentos a dois, né? Muitas pessoas acabam se relacionando, se casando, enfim, com uma pessoa que tem esses traços e saindo muito machucada, né, depois do fim desse relacionamento. Sim, bom, o primeiro prejuízo é que você não tem uma relação, você não tem um companheiro, você não tem um amigo, você não tem alguém para dividir. E a base de um relacionamento é exatamente essa, né? É você duplicar, né? Você dividir, você ser literalmente um conjunto, né? E nesse tipo de relacionamento não existe uma relação porque essa troca de afeto é algo muito primitivo entre eles, entendeu? O que acontece? Primeiro que você não vai ter uma questão de uma relação por via de fato. Né? Então, o que a gente precisa primeiro pensar? Se você é realmente obrigado a conviver com aquela pessoa,
Por quê? Numa família, por exemplo, você não tem como falar, olha, agora você não é mais meu pai, agora você não é mais minha mãe, né? Então, assim, no trabalho, você não tem como escolher, assim, você não vai trabalhar comigo, né? Então, o que acontece? Se você é obrigado a conviver com aquela pessoa, você tem que tentar conviver com aquela pessoa de uma forma onde que não, você não atraia tanta atenção. A gente chama, tem um método que chama pedra cinza. O que acontece? Pedra é pedra, não se move, é uma pedra, está ali parada, né? E cinza, por quê? É a monotonia. Então, o que acontece? Quanto mais você dá pedra, o método da pedra cinza para esse narcisista, menos ele tem interesse por você. Por quê? Porque ele não vê suprimento, entendeu? Para continuar. Porque o que ele quer é holofote. Se você não pode dar holofote para ele, você não é interessante. Então, ele naturalmente acaba se afastando de você. Agora, por exemplo, no caso de um namoro, de um marido, coisas do tipo, é uma escolha. Né? Então, assim, não tem como, infelizmente, não tem uma fórmula mágica para você virar e falar assim, olha, vou fazer isso porque vai ter um sofrimento menor. Não existe, entendeu? Porque você está com uma pessoa onde que você não tem um companheiro, você não tem um amigo, é uma pessoa que está o tempo todo invalidando os seus sentimentos, que está minando a sua autoestima, entendeu? Então, assim, não tem como você arrumar um método para você conviver melhor com uma pessoa dessas. Mas aí também abre margem para uma outra coisa. Por quê? A gente costuma falar na psicologia que uma patologia acaba atraindo a outra. Então, normalmente, os narcisistas, eles começam a se interessar por pessoas onde que tem uma autoestima, uma predisposição para uma autoestima baixa, sabe? Problemas familiares e coisas do tipo. Por quê? Porque é uma pessoa muito mais frágil, né, emocionalmente. Então, é muito mais fácil de ser manipulada. Então, assim, precisa se olhar dos dois ângulos, entendeu? Porque vamos pensar assim friamente. Imagina assim, você tem autoestima boa, né? Vive bem, tá tranquilo e tudo mais, você conhece uma pessoa. E é um narcisista. Naquela primeira fase, você vai achar que você encontrou a última maravilha do mundo, que você é uma mulher, né, de sorte. E aí você entra na segunda fase, que você percebe o que ele realmente é. Então, vamos parar para pensar. Se você tem uma autoestima boa, quando você chegar nessa segunda etapa e ele começar a invalidar os seus sentimentos, a te diminuir, a minar a sua autoestima, você vai embora. Você não vai aceitar aquilo. Por quê? Porque você fala assim, não preciso disso, né? Não é isso que eu quero para minha vida. Agora, se a pessoa, ela continuou ali, tudo bem que tem toda uma questão de afeto, que já foi envolvido, entendeu? Aquela questão onde que a pessoa primeiro quer justificar, porque ela não acredita que aquela pessoa que era tão maravilhosa que ela conheceu ali, se tornou essa pessoa. Tem essa fase também. Mas depois que passa dessa fase, você realmente entende que aquilo é real, se é uma pessoa que está mais equilibrada, entendeu? Que tem um emocional, sabe, mais sóbrio, a pessoa não vai continuar ali, né? Então, assim, a pessoa que está do lado também é uma pessoa que precisa de cuidados, que precisa de ajuda, que provavelmente é uma pessoa que já vem de muito sofrimento, e ela acabou aceitando aquilo. Por quê? Porque é o que é conhecido para ela, né? A gente acaba atraindo as pessoas de acordo com o que a gente é. Uhum. E como é que eu, me relacionando com uma pessoa com narcisismo, devo me comportar em situações limite? Devo confrontá-lo? Por exemplo, eu flagrei a pessoa com quem eu tenho um relacionamento, um colega de trabalho, um familiar, mentindo compulsivamente, de forma descarada, negando algumas situações que claramente são mentiras, né, são inverdades. Como é que eu devo proceder? Eu devo confrontá-lo? Eu apenas me calo e me afasto? Qual deve ser, então, o comportamento ou dessa outra pessoa que acaba também tendo uma autoestima um pouco mais frágil, ou das outras pessoas que envolvem as relações desse narcisista? Bom, eu acho que poder a gente sempre pode tudo, é livre-arbítrio, né? Agora, se é interessante, se isso vai trazer, né, algum dano, algum prejuízo, já é um pouco diferente. Por quê? Se a gente partir do princípio que o narcisista, ele mente, que ele acredita na mentira dele, que ele sempre é o dono da razão, o que vai acontecer? Não vai fazer diferença. Por quê? Você já está falando, mentindo, mostrando à pessoa que ela mentiu, mas ela já sabe que ela mentiu. Uhum. Então, o que acontece? Ele vai sempre tentar justificar, porque ele não quer sair daquela posição onde ele tem razão, onde que ele é melhor, onde que ele é superior. Mas o que acontece? Quando um narcisista é confrontado, na maioria das vezes, você desperta a ira dele, e ele tende a se vingar. Por quê? Porque você está atacando o que ele tem de mais precioso, que é a imagem dele. Como que você está dizendo que ele mentiu? Né? Então, assim, é uma linha ali muito tênue, entendeu? Então, assim, será que realmente vale a pena? Porque
Porque você já sabe, né, que ele entende que ele está mentindo, né? Qual a diferença de você chegar e você dizer aquilo para ele, entendeu? Não tem. É só um desgaste, acaba sendo um desgaste para outra pessoa, então, no caso. Literalmente, literalmente. E sem contar que tem danos, né? Porque normalmente eles não deixam esse tipo de coisa de lado, não deixa barato. Eles guardam ali, entendeu? Na caixinha, na primeira oportunidade que eles têm, eles acabam tentando se vingar de alguma forma, entendeu? Muitas vezes com tratamento de silêncio, né? Que é exatamente aquele. A gente fala sobre o tratamento de silêncio da seguinte forma: o que acontece? Ele literalmente fica em silêncio, ele literalmente ignora a outra pessoa. E se a gente parar para pensar, é uma das coisas mais dolorosas que o ser humano pode passar, né? Porque até mesmo quando você tem raiva de uma pessoa, você está brigando, você está discutindo. Quando a gente ignora a pessoa, é mais ou menos como se eu estivesse dizendo assim: você não significa nada para mim. Eu não vou nem perder o meu tempo para brigar com você. E eles sabem exatamente disso, porque eles são muito inteligentes. A capacidade cognitiva deles é muito boa. Então, o que eles fazem? Eles já mexem com você de uma forma onde cada vez esteja humilhando mais a sua autoestima. E cada vez a pessoa esteja mais fragilizada. E quanto mais frágil, mais manipulável ela é. Uhum. São pessoas vingativas, ainda por cima. Sim. Com esse perfil. Puxa vida. Existe alguma área ou profissão em que esse perfil é mais facilmente encontrado, Cristiane? Então, eles acabam se atraindo por cargos de autoridade, liderança, onde eles acreditam que eles estão fazendo algo e que as pessoas demandam dele. Então, advogados, juízes, policiais, entendeu? Por quê? Porque eles têm liderança, eles têm um comando, é como se eles tivessem controle, né? Já imaginou um narcisista juiz? É ele que está dando a última palavra. Então, assim, é muito interessante para ele, porque ele está mostrando, entendeu, o que ele tem ao mundo na cabeça dele, né? Uhum. São pessoas que se vislumbram pelo poder, no final das contas. Exatamente. Lideranças, autoridades, exatamente isso. Tá certo? Então, esclarecendo para a gente um pouquinho sobre a personalidade narcisista ou o transtorno de personalidade narcisista, como lidar com as pessoas com esse perfil, quais são os tratamentos indicados, né? E onde a gente encontra as pessoas com esses traços, quais os cuidados a gente deve tomar, enfim, um pouco de tudo aí, né? A forma como a gente se relaciona e para quem se sentiu, de uma certa forma, em dúvida, né? Não, puxa, será que eu tenho esse traço? Não tenho esse traço? Nunca é demais buscar uma ajuda psicológica, né, Cristiane? Com certeza. Eu acho que o tratamento psicoterápico ele é eficiente para qualquer tipo de pessoa, né? Porque a gente parte do princípio que a terapia é o momento onde que você procura encontrar a sua melhor versão para você mesmo. Então, eu acho que todo mundo deveria passar por esse processo em algum momento da vida. Uhum. Se bem que eu sou suspeita para falar, né? Eu sou psicóloga. Nada melhor do que a voz da profissional que trabalha, né, com esses perfis diariamente para falar da importância dessa ajuda profissional. Cristiane Paiva, psicóloga, nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, gravando em formato virtual. Agradeço a sua participação e por ter aceito o convite para trazer para a gente aí todos esses esclarecimentos. Obrigada. Muito obrigada, você também, pela oportunidade, Lidiane. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou, nos ouviu, nos assistiu aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar a qualquer momento na íntegra pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima!